Fala, galerinha do terceiro, tudo bem com vocês? Pessoalzinho, vamos para mais uma aulinha de Química aí, a nossa aulinha 16. Aula bem importante e bem complicada, diga-se passagem. Nós vamos tratar um pouquinho sobre neutralização, né? A ideia de sais, né? Seria uma aula de sais 2, mas não é qualquer sal, são alguns sais em específico. Antes da gente começar essa aula, eu quero só relembrar alguns detalhezinhos que são mega importantes. Pessoalzinho, olha só, vamos lembrar de pH do ano passado? Segundo ano, pH foi um conteúdo meio chatinho, né? pH é dificinho, mas a gente já sabe que existe uma escala de pH. Vamos relembrar essa escala de pH. Vamos lá, ó, de 0 a 7, né, nós falamos para vocês que o pH ele é ácido. 0 a 7 é ácido. De 7 até 14, nessa escala de pH, lembrando que pH é potencial hidrogeniônico, é para o H+, tudo bem? Se fosse para uma escala de POH, aí do OH-, mas o que me interessa é o pH. De 7 até 14, nós falamos o quê? Que ele tinha características básicas, ou seja, um pH básico. E eu diria que algumas literaturas dizem que exatamente 7 é neutro, outras literaturas, a grande maioria, eu diria que em torno de 7. Por exemplo, 6,9 ele é praticamente neutro, ou seja, vamos colocar aqui a grosso modo, que neste pH aqui próximo de 7, ou necessariamente 7, ele tem uma característica de ser neutro, né? Vamos lembrar disso. Então, pH neutro. Por exemplo, a água pH neutro. Ácidos, por exemplo, pega o ácido sulfúrico, o pH dele é próximo de 0, né? Uma grande quantidade de H+. Pega aqui o hidróxido de sódio, uma base forte, vamos relembrar isso. Base forte, pH próximo de 14. Quanto mais forte a base, maior a tendência de chegar próximo a 14. Quanto mais forte o ácido, a tendência é chegar próximo do pH 0 aqui. Feito isso, gente, a gente vai entender caráter de sal. Se vocês forem levar o pé da letra, gente, ó, isso aqui para o Enem é um prato cheio. Porque acidificação de solos, o Enem adora isso, você tem que propor uma explicação. Segundo detalhe, quando o solo está ácido, o Enem pergunta qual é com os seus conhecimentos de química, qual é o sal que poderia ser adicionado ao solo, a calagem do solo e tal. Uma série de questões aparecem disso aqui. Vamos entender alguns detalhes. Primeiro, revisãozinha clássica, na sua apostila tem uma tabelinha para relembrar ácidos fortes, fracos, moderados e as bases fortes e fracas. Vamos lembrar alguns detalhezinhos importantes. Dos hidrácidos, ácidos que não têm oxigênio, fortes, HCl, HBr e HI. Os 3 hidrácidos fortes. HF é um hidrácido moderado e outro, os hidrácidos fracos, todos os demais. Os demais são praticamente 2, H2S e HCN. O ácido sulfídrico e o cianídrico são fracos dos hidrácidos. Oxiácidos, regra geral, pega os oxigênios, diminui do número de hidrogênios ionizáveis. Se essa diferença der 2 ou mais, o ácido é forte. É para prever, não é uma regra, tudo bem? É geral, é para prever. Aí, se você pegar o número de oxigênios menos hidrogênios ionizáveis e essa diferença der 1, o ácido é praticamente moderado. E se essa diferença der 0, o ácido é fraco, né? Relembrando, existem exceções, por exemplo, o ácido carbônico, nós vamos falar aqui. Para as bases fortes são as bases do grupo 1, que é a base de lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, são bases fortes, e as bases cálcio, estronço e bário do grupo 2, essas são bases fortes. As demais são bases fracas. Lembrando do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é uma exceçãozinha, lembra? Ela é uma base fraca, porém solúvel. Feito isso, já está na sua apostila, vamos ver o caráter de um sal. Gente, este sal é chamado nitrato de amônio. É utilizado como explosivo esse nitrato de amônio. Esse é o carbonato de sódio. E esse é o nosso tradicional sal de cozinha, cloreto de sódio. Agora veja, vamos ver aqui. Vamos ver o ácido primitivo. Primeiro, qual ácido vem o meu NO3? Ele vem do ácido HNO3. Lembrem, é um ácido nítrico. 3 menos 1 para os oxiácidos é 2, é um ácido forte. Agora, qual é a base que tem o meu NH4? É a base NH4OH, hidróxido de amônio ou amoníaco. Pessoal, vamos relembrar. Esse aqui é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, vamos ver agora a base. Esta base, ela não é uma base forte, ela é uma base fraca. Olha que interessante.
Como tudo na vida, os fortes prevalecem. Então, o que acontece? Como esse ácido é forte e a base é fraca, prevalece o caráter ácido. Logo, se você dissolver nitrato de amônio em água, qual vai ser o meu pH? O pH com certeza vai ser menor do que 7. Vai ser um pH de caráter ácido, porque vem de um ácido forte e uma base fraca. Bem simples, não? Agora veja, se você for pegar o exemplo do lado, qual é o ácido que tem CO3? É o ácido H2CO3. Aqui vem os pessoal sempre erra isso aqui. Vejam bem, pessoal, para você não entrar nessa estatística, 3 menos 2, professor, dá 1 é moderado. Não, esse não é uma exceção. Ele não segue aquela regra geral. Então significa o quê? 3 menos 2 dá 1 é moderado. Não, esse é um ácido fraco. Ele é tão fraco que ele se decompõe em CO2 e água. Então H2CO3, que é o ácido carbônico, é fraco. Vamos inserir aqui. Ácido fraco. Fraco, bem fraco. Agora vamos pegar aqui, ó. Qual base tem Na? Esta é uma base do grupo 1. Esse é o hidróxido de sódio ou soda cáustica. É uma base extremamente forte. Se ela é uma base forte e vem de um ácido fraco, esse sal vai ter o caráter do forte. Por exemplo, o ácido forte e caráter ácido. Nosso exemplo do esquerdo. Esse exemplo central, o ácido é fraco e a base é forte. Logo, é caráter básico. Então, o pH desta solução aquosa de carbonato de sódio, ele vai ser maior do que 7. Por exemplo, carbonato de sódio pode ser utilizado para tratar a acidez do solo. Você coloca carbonatos de modo geral, carbonato de cálcio, carbonato de sódio. Carbonato de cálcio é conhecido como calcário. Calcário utilizado na agricultura, diretamente ligado à produção de alimentos e por aí vai. Logo, este é um pH que é maior do que 7. Vai ter características básicas. Agora, olha só, vamos pegar o nosso outro exemplo. HCl. Gente, qual ácido tem Cl? Vem de um ácido bem conhecido, o ácido HCl. Ácido clorídrico conhecido como ácido forte. É um hidrácido forte, é um dos hidrácidos mais famosos que nós temos aí. Agora, qual é a base que tem Na? Professor, essa eu já sei, é NaOH. Sim, NaOH, que também é uma base forte. Professor, agora estou em dúvida. Os dois, tanto o ácido quanto a base, são fortes. Então, quem prevalece? Ninguém. Então, significa que o meu NaCl, ele vai ter um pH que é próximo de 7, ou seja, vai ter caráter neutro. Aqui nós vamos ter o caráter, nitidamente, caráter ácido. Por quê? Um pH é menor do que 7. Aqui nós vamos ter caráter básico, pH maior do que 7. Bem interessante isso aqui, hein? Vocês vão ter 2 aulas de hidrólise salina na Química D com o tio Roberto. Vai ser a aula 27 e 28. Lá vocês vão ver alguns cálculos envolvendo isso. Tem até cálculo de hidrólise, né? Enfim, e quando o pH aqui é 7, ele é neutro. Agora vejam só, pessoal. A pergunta que os alunos sempre me fazem nessa aula. Professor, e se eu tiver um ácido fraco e uma base fraca? Aí eu não posso ter responder nessa aula porque nós não temos suporte ainda. Nós vamos ter que esperar algumas aulas acontecerem para explicar isso. Você com certeza vai ver isso em hidrólise salina na aula 27 na Química D. Então vamos deixar isso como cenas dos próximos capítulos. Tá ok? Feito isso, falado a respeito dos sais, esses são os sais que nós vamos utilizar na aula. Quando tiver um sal que vem de um ácido fraco e de uma base fraca, não haverá nesta aula, fique tranquilo, é só em aulas futuras. Nós vamos falar agora de neutralização. Antes disso, vamos lembrar de uns detalhezinhos importantes. Lembra lá da fenolftalina, gente? Fenolftalina e papel de tornassol são 2 indicadores ácido-base. Lembre-se lá, qual que é o campeão aí da audiência? Fenolftalina. Fenolftalina em meio básico fica o quê? Vamos chamar a atenção aqui, ó. Em meio básico, com pH entre 7 e 14, ela vai ter características ou cor rósea. Alguns autores dizem vermelha, mas é rósea. E se ela estiver em meio ácido, ela vai ser incolor. Tudo bem? E aí o papel de tornassol em meio ácido é vermelho e em meio básico ele fica azul. São os 2 indicadores ácido básico que são campeões aí da audiência nos exercícios que você precisa para os concursos. Agora vamos lá, vamos falar de neutralização total, que é esse quadro aqui. Meus caros, neutralização total você aprendeu lá no teu ensino fundamental, lá na 9ª série com o tio Vandão. O tio Vandão, ele já explicava para vocês neutralização. Só que nós vamos ver de um jeito um pouco mais elaborado. Não, nós só vamos rever aquilo que você já sabe. Gente, o que é uma neutralização total? Neutralização total é quando todos os H+ do ácido
reagem com todos os OH- da base, formando água. Por exemplo, um jeito clássico de balancear essas reações vem da seguinte ideia. Vamos pensar aqui, ó. Quantos hidrogênios ionizáveis existem aqui? Existem 2 hidrogênios que são ionizáveis. Cuidado com as 2 exceções. Ácido fosforoso e hipofosforoso, hein? Cuidado. 2H+. E aqui nós temos apenas uma OH-. Para ter neutralização total, o número de H+ tem que ser exatamente igual ao número de OH-. Professor, mas aqui é 2 e aqui é 1. Para ser igual, você deixa 2 e vamos inserir 2 OHs. Logo, eu vou ter que ter 2 bases. Então, eu vou começar a prever o seguinte. 1H+, 1 OH-, uma água. 2H+, 2 OH-, ou seja, eu vou precisar de 2 bases, 2 águas. E aí o resto já está balanceado. Vamos prever? 2 potássios, um grupamento fosfato, um grupamento fosfato, está balanceada a minha reação. Então precisa de um ácido para 2 bases, formando 2 águas e um sal. Lembram da regra? Ácido mais base, água mais sal. É assim que nós utilizamos. Vamos pegar um exemplo um pouco mais difícil. Esse é um dos exemplos que às vezes aparece em provas geralmente de universidades particulares. A PUC gosta muito disso, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Nós temos 3H+, esse não é ácido de exceção, é o ácido fosfórico, e nós temos 2 OH-. Ih, professor, aqui é diferente daqui. O que é que nós fazemos, pessoal? Nós fazemos o seguinte. Está vendo o número de OH-? Você multiplica os H+. E o número de H+, você multiplica os OH-. Ou seja, quanto que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar de 2 ácidos e de 3 bases. Por quê? Presta bem atenção. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Ou seja, eu tenho 6H+. Olha aqui, ó. 2 ácidos geram 6H+. Tudo bem? 3 vezes 2. Olha que mágico! 6 OH-. Significa que 6 OH-, eu preciso de 3 bases, porque cada base tem 2 OH-, 3 delas me dão um total de 6 OH-. Vamos lembrar? 1H+, 1 OH-, uma água. 6H+, 6 OH-, 6 águas. Me lembro como se fosse ontem uma questão da PUC cobrando isso. Quando você reage ácido fosfórico com hidróxido de cálcio, qual é o sal formado e o número de águas? Ele pediu o sal e o número de águas. São 6 águas. Agora o resto já está balanceado. 2 grupamentos fosfatos, 2 grupamentos fosfatos. 3 magnésios está balanceada a minha reação. A brincadeira é bem simples. 1H+, 1 OH-, uma água. E sempre os números de H+, e OH- tem que ser igual. Deixar bem claro que é para neutralização total. Tudo bem? Professor, se existe somente a total? Não. Vamos para o nosso próximo quadro aqui, que seria neutralização parcial. Aqui o calcanhar de Aquiles de qualquer aluno de ensino médio. Tudo bem? É aqui que as questões geralmente mais difíceis aparecem. Pessoal, o que é a ionização parcial? Ela pode ocorrer de 2 formas. Pode ser a ionização parcial do ácido e a ionização parcial da base. Vamos primeiro falar do ácido, que é o exemplo clássico do clássico do clássico. Pessoal, olha só, hidrogênio-sal. O que é um hidrogênio-sal? É quando eu tenho hidrogênio, vem de hidrogênio ionizável. Então significa que o hidrogênio-sal é quando tem ionização parcial do ácido. Hidroxissal, que eu diria que é o contrário, é quando a ionização parcial da base. Meus caros, olha só, com ionização parcial, olha o que eu vou fazer, ó. 1 e 1. O que eu acabei de fazer aqui? Eu deixei com menos quantidade de ácido. Como assim menos quantidade, professor? Veja só, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis aqui eu tenho 1 OH-. Se eu colocasse 2 bases, dava a neutralização parcial, mas eu quero, aliás, total, eu quero parcial. Então nós vamos pegar assim, ó, vai ter 1H+ do ácido com 1 OH- da base, uma água. Professor, mas eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Lembre-se, é parcial, não é total. Então, este hidrogênio ionizável, um deles foi utilizado, o outro não. E aí nós temos o que nós conhecemos como hidrogênio-sal, que é esse cara aqui, ó. Tá? É claro que eu montei o quadro aqui antes e coloquei o nome, porque olha só o tempo que eu ia perder escrevendo o nome. Pessoal, vamos lá agora. Presta bem atenção e acompanha na sua apostila com extrema atenção.
Este é um hidrogênio sal. Por quê? Eu tenho um hidrogênio que não foi ionizável. Eu travei o exercício. Eu quero que apenas um dos hidrogênios ionizáveis reaja. Como que eu dou nome? É bem simples. Gente, esse prefixo mono é opcional. Na maioria das vezes, 98% das vezes, eu não vejo ele. Então pode ser monohidrogeno carbonato de sódio, porque vem do ácido carbônico, ou simplesmente, na maioria das vezes, hidrogeno carbonato de sódio. Tudo bem? Segundo jeito de escrever o nome. Primeiro eu coloco a palavra hidrogênio. No segundo jeito eu coloco a palavra carbonato. Então eu escrevo assim, ó, carbonato. Este mono, de novo, é opcional, tudo bem? Então, carbonato monoácido de sódio ou simplesmente carbonato ácido de sódio. Tudo bem? E nós temos um terceiro tipo, que é o tipo que aparece quase sempre. Toda vez que eu tenho um diácido, ou seja, um ácido com dois hidrogênios ionizáveis, eu posso fazer a ionização parcial de um deles. Quando for um diácido, eu posso usar o prefixo bi. Somente quando for um diácido. Então esse cara, ele é um diácido e a ionização parcial de um diácido. Então eu posso usar o prefixo bi e eu coloco bicarbonato de sódio. Ah, professor, o bicarbonato de sódio, aquele que a gente utiliza na cozinha no dia a dia. Sim. Eu posso usar ele? Pode, esse é o nome dele. Por quê? É a ionização parcial de um diácido. Tudo bem? Beleza? Professor, e se for um triácido? Não vale a regra. Se for um mono, não vale a regra, é só para diácidos. Tudo bem? Na sua apostila tem do ácido sulfúrico, que é um clássico. Em vez de ser bicarbonato, vai ser bisulfato. Só não esqueça de escrever 2 S's lá por causa da cacofonia, né? Uma questão de gramática daí. Tudo bem? Bicarbonato de sódio, que é o que aparece aí na maioria dos seus exercícios. Tudo bem? Se eu posso ter ionização parcial do ácido, posso ter ionização parcial da base. Vamos para o nosso último quadrinho aqui. Vamos pegar ácido clorídrico com hidróxido de alumínio, produz água e este sal, que é um hidroxissal. Por que um hidroxissal? Eu não tenho hidrogênio ionizável, eu tenho uma hidroxila da base, meus caros. Percebam. O que eu fiz aqui? Eu vou precisar de 2 ácidos para uma base. Veja só, professor, mas aqui então não é total, né? Não, não é. Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e tenho 3 hidroxilas. Ou seja, 2 hidroxilas reagirão com 2H+, e produzirão 2 águas. Tudo bem? Porém, das 3 hidroxilas, uma delas vai sobrar, que vai ser esta hidroxila aqui. Ela não vai ser consumida, não vai ser neutralizada. Então forma um hidroxissal. Hidroxi de hidroxila, hidrogênio de hidrogênio ionizável. Agora veja, como é que fica o nome deste sal aqui, ó, deste hidroxissal? Este hidroxissal é praticamente o mesmo nome do ácido, só que com base. Por exemplo, este mono diria que optativo, não precisa pôr. Na maioria dos exercícios não vejo mono, eu vejo apenas hidroxi direto. Então, o primeiro nome, monohidroxi, cloreto de alumínio. Por que cloreto? Vem do ácido clorídrico. Ou simplesmente hidroxicloreto de alumínio. Pronto. Agora veja, posso falar cloreto monobásico de alumínio ou simplesmente cloreto básico de alumínio. Por quê? O prefixo mono é opcional. Por isso que coloquei ele aqui entre parênteses. Tudo bem? Feito isso, vamos fazer um testezinho? Deixa eu só pegar a minha apostila aqui. Eu vou pegar a minha apostila e vamos fazer um teste. O teste que eu quero fazer com vocês é o teste 16.12. Eu só vou tirar aqui esse pedacinho do meu quadro, porque eu vou precisar escrever 2 reaçõezinhas bem bobinhas aqui, mas eu quero que você observe o exercício 16.12, que é um exercício muito bom e ele pode se tornar difícil se você tiver uma saída diferenciada. Vamos ler aqui. A amônia NH3 pode ser biologicamente produzida sendo encontrada em excrementos de seres humanos e de outros animais. Esta substância apresenta caráter alcalino, ou seja, básico, né? Dá uma grifada em alcalino aí com caneta marca-texto de cor amarela, podendo reagir com outros gases presentes na atmosfera, responsáveis pela chuva ácida. As reações de neutralização desta base com os ácidos sulfúrico e nítrico produzem, respectivamente, quais sais? Pessoal, primeiro, quando ele fala neste exercício 16.12, que a amônia pode reagir
com algumas substâncias, primeira coisa, ele disse que em chuva é água. Então esta amônia no estado gasoso, ela vai reagir com água no estado líquido. Lembre-se, ela vai reagir, é uma reação de ionização e automaticamente ela vai produzir o que nós conhecemos como NH4OH em solução aquosa, que é o meu hidróxido de amônio. Pronto, agora acabou o exercício. Professor, o que dá a reação do hidróxido de amônio, NH4OH, mais ácido sulfúrico? O que é que vai dar? Bom, ácido mais base, água mais sal. Já vamos montar o sal lá. O que dá o meu hidróxido de amônio mais ácido nítrico? Por quê? O ácido nítrico é o HNO3, ele deixou bem claro. E ele disse ainda respectivamente. Então, tem que ser obrigatoriamente o sal 1 e obrigatoriamente o sal 2 na sequência. Pessoal, vai dar água e o sal. Professor, eu não sei formar sal. Presta atenção aqui que o tio te ajuda. Vamos lá. Quantos hidrogênios ionizáveis nós temos aqui? Nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Mas aqui nós só temos uma hidroxila. Logo, nós precisamos de 2, porque é neutralização total. Ele não disse nada que é parcial. Se fosse parcial, ele fala no texto, tá? Então nós vamos precisar de 2 bases. Vamos lá? 2OH- mais 2H+, 2 águas. O que sobra? Sobrará 2NH4 e um sulfato. Aí você monta o sal. Primeiro o cátion da base, NH4. Só que lembre-se, são 2 deles, tá? Você coloca aqui, ó, índice 2. E aí você escreve o ânion do ácido. Pronto, formou o sal. Tudo bem? Senhor, esse daqui é mais fácil ou mais difícil? Esse é mais fácil, porque olha só, eu tenho uma hidroxila que reagirá obrigatoriamente com um H+. O número de Hs e de OH já está igual, ou seja, um H, um OH, uma água. Pronto, já está balanceado. Olha que fácil. O que vai sobrar, professor? Vai sobrar um NH4 e um NO3. Logo, vai ser quem? NH4, primeiro o cátion da base, uma única vez, porque é apenas uma base reagindo com 1 mol desse ácido. E aí nós vamos ter aqui o meu sal formado. Só para relembrar, como que é o nome desse sal? Ele vem do ácido sulfúrico, tira o ico, troca por ato, fica sulfato de amônio. Não é de amônia, amônia é NH3. Esse é o hidróxido de amônio ou amoníaco. E esse aqui, ele vem do ácido nítrico, tira o ico por ato, fica nitrato. Nitrato de amônio. Qual que seria a alternativa correta para o nosso exercício? Respectivamente seria este e este. A única resposta adequada seria a letra E. Letra E de esquistossomose é a alternativa correta para este exercício. Pessoal, esta aula nós encerramos sais. Espero que vocês aproveitem ao máximo dela. Toma muito cuidado com os hidroxissais e com os hidrogenossais. O que mais aparece é os hidrogenossais, né? Na maioria das questões. Eu diria que felizmente, que assim você precisa saber com mais ênfase os hidrogenossais e cuidado com o prefixo bi. Pessoal, um abraço, até a próxima!